Olá, caros alunos. Sejam todos bem-vindos em mais um projeto integrador. Hoje nós estamos aqui com a presença da professora Andréia, com a presença do professor Bruno e com a presença do professor Sérgio. Nós estaremos dando continuidade ao nosso tema, que nasce a Cidade do Futuro. Essa revista, creio que cada um de vocês tem possibilidade de encontrar em uma banca de jornal, de revista. Caso não consiga, nós estaremos tirando uma cópia e deixando algumas cópias no dia do projeto integrador, no sábado, no nosso encontro. E, para darmos início a esse nosso debate do projeto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Andréia. Professora Andréia, na questão de planejamento, já que a senhora trabalha o planejamento com os alunos, as nossas cidades, quais são as cidades que estão preparadas em termos de planejamento? Eu sei que poderemos dizer que não estão, mas você tem alguma cidade que você destacaria, ou até mesmo dentro dessa reportagem você gostaria de destacar alguma cidade que se planejou, está planejando ou pretende planejar alguma questão sobre inovação, uma questão sobre processos, que você também trabalha a questão de processos? Bem, o que a gente pode discutir sobre esse tema, o planejamento ele está incluído em todo o caráter municipal, vamos dizer assim. As metrópoles, obviamente, elas estão evoluindo, elas estão avançando, né? Eu acho que o que é mais interessante quando a gente puxa essa linguagem da cidade do futuro é destacar o quanto cada região tem inovado, tem se destacado dentro de alguns caráteres sociais, a integração entre as pessoas, né? A tecnologia trouxe essa inovação que faz com que as pessoas avancem em vários aspectos, seja no trabalho, seja no relacionamento, entre outras questões. Então eu entendo que sim, no país, no nosso país, aí vai da tendência de onde cada um gosta de frequentar, mas se a gente for para o sul, a gente consegue ver várias regiões ali, onde se pode ter bons aproveitamentos, para o Nordeste, enfim, para qualquer uma das regiões do nosso país, a gente consegue visualizar alguns avanços, né? Mas eu acho que o que é mais importante, se falando desse tema de planejamento, é olhar para o nosso cenário, o que nós queremos avançar. O planejamento é exatamente isso. Qual é o caráter em que nós devemos avançar dentro de uma leitura de planejamento? E se falando de inovação, se falando de tecnologia, se falando de gente, nós somos responsáveis pelos avanços da nossa cidade, né? Então eu gostaria aí de voltar a pergunta para você e compartilhar dessa discussão com os nossos colegas. Qual é a nossa participação para que a gente possa avançar essa cidade do futuro? Eu vejo, professora, que quando a gente fala de pessoas, seres humanos, fica muito ligado à relação de não ter o comprometimento, né? Porque muitas vezes eu estou numa gestão, mas eu não concordo com a sua opinião e, de repente, amanhã você é nova gestora, seja da empresa, seja de uma prefeitura, enfim. Eu vejo que essa nova ideia de cidade do futuro ou de empresas do futuro, elas acabam muitas vezes deixando de lado ou caindo no esquecimento das inovações, do planejamento, da tecnologia. Por quê? Por muitas vezes eu não gostar da pessoa X, Y, Z. Então eu vejo assim que existe uma relação humana, da qual gestores muitas vezes, o projeto é bom, o projeto é algo que vai dar frutos, não muito distante, a gente vê que daqui 10, 15 anos a gente pode colher frutos dentro de uma organização, até mesmo dentro de cidades, com inovação, com tecnologia, mas eu deixo de inovar, eu deixo de aplicar dinheiro em tecnologia, eu deixo de levar esse recurso muitas vezes para uma educação. Por quê? Porque eu não sou partidário, eu não sou solidário com os seus pensamentos. Aí eu acho que vale destacar o papel, a grande responsabilidade de uma liderança, né, de um gestor, seja ele municipal, seja ele de empresas privadas, e também esse vínculo, essa junção, essa costura entre esses dois polos para que se tenha mais proveito. Porque nós estávamos conversando ali de bastidor, né? Quando eu penso em mim, eu vou ter propósito, vou ter projetos para mim. Quando eu me junto a você, você vai me trazer crítica, vai me trazer participações. Exato. Em que vai me obrigar a refletir sobre o seu problema também.
Então esse é o grande papel do gestor, do líder, fazer essa juntada, essa relação humana e trazer riquezas aí, inovação, para que de fato a gente consiga avançar nesse sentido. Ok. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala também de questão humana, professor, a gente observa assim que o lado social dessas cidades, né? E o senhor trabalha muito também essa questão da cultura social, da cultura ética, dentro de organizações e do nosso tema aqui, Cidades do Futuro. O que o senhor poderia abordar sobre esse tema? Bem, de fato, a gente não pode pensar em crescimento, em desenvolvimento, se não estiver aí pensando também na pessoa, né? Claro, e na sociedade. Então, quando nós olhamos para essa palavra, esse termo desenvolvimento, não quer dizer desenvolvimento econômico somente, né? Aí é um termo amplo que deve abordar as condições de vida, saneamento básico. Afinal, o desenvolvimento que nós estamos acostumados a ter e já ouvimos muitas vezes, nós moramos num país rico, mas as pessoas são pobres, né? Então, as coisas não caminham juntas. Eu até vi nessa mesma revista Medellín. Medellín nos dá um exemplo bastante interessante quando ela consegue se desenvolver, fazendo com que as pessoas consigam acompanhar esse desenvolvimento. Tem um exemplo lá da reciclagem, né? Sim. E que está ampliada por toda a cidade, as pessoas se envolveram com isso e participam e todos crescem. Então, a intenção do crescimento econômico, são as pessoas, o objetivo de tudo isso são as pessoas. Não tem sentido nós pensarmos no crescimento de uma empresa sem que as pessoas possam acompanhar esse desenvolvimento. E sem que elas participem, sem que elas né? participem. Com certeza. E eu acompanhei essa reportagem de Medellín, já em algumas reportagens de TV, e realmente, a partir do momento, nós tínhamos um conceito de que Medellín era o quê? Narcotráfico. Exatamente. A cidade, os cartéis, cidade do cartel. E é uma cidade que se alinha à nossa região, né? Exato. Tem os mesmos problemas que nós temos. Rio de Janeiro, São Paulo. Só que a partir do momento... pequenas cidades também, porque hoje as pequenas cidades também estão todas participando de problemas, tendo problemas sérios com relação a tráfico e drogas. Só que no caso de Medellín, específico, eles começaram a fazer o quê? Inserir essas pessoas no processo. Sim. Ou seja, a pessoa não ficou isolada. Separada, né? E aqui vale para essa coisa do empreendedorismo, porque se você é chamado a participar, você se envolve. Correto. Quando você não é chamado, você fica distante. Uma ideia interessante que a gente pode ver nessa revista, né? A chamada das pessoas para a rua, o acesso à conexão, à internet na rua, o aumento das atividades relacionadas à arte, à educação propriamente dita, as escolas fazendo vários projetos sociais, lazer, esporte, enfim, faz com que essas pessoas se encontrem e a partir dali fomenta-se negócios, fomenta-se ideias, vem daí o espírito empreendedor, né? Empreender coletivamente faz com que as ideias se ampliam, né? Pegando um gancho da professora Andréia, já falando aí de negócios, falando de internet, e a questão de negócios eletrônicos, professor Bruno, como que fica nesse meio aí social, nesse meio das cidades? O que a gente pode falar sobre? Na verdade está totalmente relacionado, né? Essa parte de negócios eletrônicos com o que a gente tem visto hoje em dia sobre cidades do futuro, né? As smart cities, né? Cidades inteligentes, né? Tem tudo a ver, né? A tecnologia, na verdade, faz parte desse novo conceito que está sendo criado, né? Tanto, na verdade, aqui no Brasil, como também em outros locais, né? E a gente percebe que existem alguns pontos, né? Que são necessários, né? Estarem, na verdade, desenvolvendo dentro das cidades para que, na verdade, as cidades se tornem mais inteligentes, né? Se tornem cidades melhores, né? Como o professor próprio Cristiano comentou, a questão da internet, né? Você percebe que nas grandes cidades, a internet já é gratuita, né? E além disso é uma internet que te garante, na verdade, uma alta velocidade, é uma internet que tem uma grande eficiência, né, por parte da nossa população. Até tem o caso de Melbourne, né, da revista, né? Você percebe que lá a prefeitura disponibilizou a internet de maneira gratuita, né, com alta velocidade, e isso, na verdade, só ajudou a população.
Porque o que acontece, né? Depois que as pessoas começaram, na verdade, a perceber isso, foram para a rua, foram, na verdade, aproveitar o espaço, né? Então perceba que, na verdade, esse fato, né, um dos pontos, né, chave é isso, garantir essa internet gratuita, né? É um ponto que é de grande destaque para as nossas cidades do futuro. Outros aspectos, né, também que a gente pode perceber, né? Você pega, por exemplo, Medellín, né? Na verdade, criaram um aplicativo que foi, na verdade, um aplicativo assim que, na verdade, dominou o país, né? E que está relacionado com justamente a questão ambiental, né? Perceba o quão importante esses novos aplicativos, essas novas tecnologias que têm surgido, têm sido assim, fundamentais, né, para o crescimento das cidades. A gente percebe que quando a gente comenta sobre negócios eletrônicos, não são apenas lojas virtuais que vão facilitar, por exemplo, vamos dizer assim, o desenvolvimento de uma cidade, né? Mas sim também novas tecnologias, novas aplicações, né, para dispositivos móveis, por exemplo, né? A grande ideia, né, de uma Smart City, né, uma cidade inteligente, é você aproveitar essa tecnologia e para que essa tecnologia ela seja voltada para as pessoas, né? Nada mais importa, não é interessante você criar uma tecnologia que não faça, vamos dizer assim, que não esteja relacionada com a questão da população, né? Por exemplo, né, vamos supor que você queira criar um aplicativo, né? Vale a pena você criar um aplicativo apenas para, vamos dizer assim, ganhar dinheiro com isso? Não. A gente tem que, na verdade, também pensar um pouco na população. Pensar se aquele aplicativo vai ser viável para aquela população, né? Então a gente percebe que há uma conciliação, né, entre tecnologia e também o aspecto pessoal, o aspecto, né, da nossa população, das pessoas que vão estar utilizando essa tecnologia. Bom, professores, a gente poderia ficar aqui 1, 2 horas falando sobre cidades inteligentes, falando sobre cada tema e disciplinas que os professores trabalham. E gostaria de fazer um desfecho aqui para a gente finalizar. Professor Sérgio, o que você gostaria de deixar como pergunta para que os alunos pudessem já ir trabalhando, já ir buscando alguma informação e que instigasse um pouco o aluno também? Eu acho que a preocupação minha, a preocupação de todos, é com relação à integração social, né? É fazer com que as pessoas possam se integrarem. Então, esse abismo social que nós experimentamos no nosso país, né? E nas cidades de uma maneira geral, claro que a cidade é o centro de tudo, a gente fala no macro, mas as coisas acontecem no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, o que a gente pode fazer, né, para que qualquer projeto ele possa integrar as pessoas, eles possam chamar as pessoas para participarem, né, se envolverem com o processo, para que não sejam excluídas, porque um dia esses que estão excluídos poderão cobrar essa exclusão, né? É o que nós estamos vendo em algumas cidades do país. Pessoas excluídas que não participam do bolo, e nós estamos vendo aí o resultado atualmente, né? Começam a vir os assaltos e o tráfico, e aí a sociedade acaba sofrendo com isso também. Então, como é que a gente pode pensar em projetos, fazendo com que as pessoas possam participar, aqueles que estão fora do processo, supostamente fora do processo. E fica a dica, né, professor? Já é uma boa atividade para os alunos a fazerem parte do processo já no trabalho, no projeto integrador. Comecem nos bancos da universidade. Eu tenho certeza que vocês vão começar a estender para o seu bairro, para o seu município, muitas vezes estendendo até para a igreja. Então comecem a se envolver, né, professor? Que com certeza você vai fazer a diferença lá na frente. Professor Bruno, para finalizar. Bom, fazendo, na verdade, até um gancho que o professor Sérgio comentou, eu gostaria de deixar para você um desafio, né, que é justamente a proposta do nosso projeto integrador. Por que não você desenvolver? Porque você não pode desenvolver uma solução relacionada, por exemplo, a esse tema, né, de cidades do futuro, que possa aliar justamente essa questão da contribuição com as pessoas, né? Você já parou para pensar em alguma solução que poderia caber dentro desse conceito, né? Então, por que não? E que esteja também totalmente relacionado com os temas que nós trabalhamos na nossa disciplina de negócios eletrônicos, né? Será que essa solução poderia ser o quê? Uma loja virtual? Um aplicativo? Um meio de pagamento eletrônico diferenciado que possa, às vezes, auxiliar as pessoas mais carentes? Quem sabe, né? Então, por que não? Você busque, na verdade, né? Aí com você agora, neste momento, procure pensar, né, quais são os principais pontos que, às vezes, você sente dificuldade na sua cidade, né? E que pode ser, vamos dizer assim,
pode te motivar a estar criando, por exemplo, uma solução dessa, né? Solucionando dores da sua cidade que às vezes são pequenas, mas são simples, né? E que podem auxiliar muitas outras pessoas, né? E você, consequentemente, vai também acabar tendo, na verdade, vamos dizer assim, a questão do dinheiro, né? Você vai acabar, na verdade, conseguindo dinheiro com essa solução, né? Então, vamos colocar esse desafio para você. Você é capaz de desenvolver uma solução aliada a todos esses conceitos que nós estamos discutindo aqui hoje? Obrigado, professor Bruno. Professora Andréia. Bom, eu gostaria de colocar um ponto de reflexão, né? Primeiro, para refletir, o que seria para você? O que seria para você essa cidade de futuro? E aonde você mora, na sua região, no seu município, como é que está essa cidade do futuro? Qual é a distância que existe entre isso que você entende como a cidade do futuro e a realidade que você vive? Então, essa seria a primeira pergunta que eu te faço. E a outra, obviamente, pegando o gancho do que o professor Cristiano trouxe aqui, que às vezes não participa, que às vezes, né, deixa para lá. Então, qual é a sua responsabilidade, qual é o seu papel e como você vem acompanhando o desenvolvimento da sua cidade? Como você faz para acompanhar isso? Em que pé está isso? Então, traz essas informações para reflexão de sala, juntando aí as perspectivas desse projeto integrador. Eu acho que era isso. Obrigado, professora. Aí, ficou a dica, ó. Não seja um mero espectador, faça parte do processo. Monitore, monitore. Gostaria de agradecer as participações da professora mestre Andréia, do professor mestre Bruno e do professor doutor Sérgio. Aguardo vocês no próximo projeto integrador e desejo a todos vocês um ótimo semestre, um ótimo final de semestre, que nós possamos, assim, concluir e finalizar. Obrigado pela atenção e até o dia do projeto integrador.